O pacote anticrime de dezembro de 2019 introduziu no Código de Processo Penal a possibilidade da execução provisória da condenação imposta pelo tribunal do júri quando a pena imposta for igual ou superior a 15 anos, alterando o artigo 492, inciso 1, a linha E e o seu parágrafo 4º do Código. E a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas ajuizou, em razão dessa regra, a ação direta de inconstitucionalidade que recebeu o número 6735 e está em trâmite no Supremo Tribunal Federal, visando questionar a constitucionalidade desse dispositivo que permite a execução provisória da pena independente do trânsito em julgado. O ponto central da discussão está entre estabelecer qual dos princípios constitucionais deve preponderar: o da presunção de inocência, que leva à exigência de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para só então passar à execução da pena, ou o princípio da soberania dos vereditos relacionados às decisões do júri, que justificaria, em razão das decisões do júri serem soberanas e não estarem, por isso, sujeitas à reforma no seu conteúdo pela instância superior, a exceção nos específicos julgamentos do tribunal do júri, a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para só então determinar a execução da pena imposta. Como regra geral, o artigo 283 do Código de Processo Penal, atendendo ao princípio do estado de inocência ou de não culpabilidade, estabelece que, afora as hipóteses de prisão de natureza cautelar, ninguém poderá ser preso senão em decorrência de condenação criminal definitiva, ou seja, transitada em julgado. E esse dispositivo do artigo 283, ele foi declarado constitucional pelo STF em razão de sua harmonia com o princípio da presunção de inocência, quando do julgamento das ações diretas de constitucionalidade números 43, 44 e 54, naquela ocasião em que essa nova orientação do Supremo passou a proibir a execução provisória das penas após a condenação em segunda instância, exigindo que se esgotem as vias recursais, inclusive pertinentes aos recursos extraordinário e especial. Mas, no tocante especificamente aos julgamentos do Tribunal do Júri, ainda está em discussão no STF um recurso extraordinário, número 1.235.340, a que foi atribuído o rito de repercussão geral, a possibilidade, em decorrência da soberania dos vereditos, de determinar imediata execução de condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independente de se aguardar o trânsito em julgado, seja qual for a pena aplicada, relativizando-se dessa forma a garantia da presunção de inocência e excepcionando-se, portanto, a regra geral contida no artigo 283 do Código. E isso já vinha antes mesmo da vigência do pacote anticrime e, portanto, antes da atual redação do artigo 492, inciso 1, a linha E do Código. Nesse recurso extraordinário, depois de 2 votos favoráveis à execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri,
sob a tese de que a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução da condenação, e um voto contrário, baseado no fundamento de que a Constituição Federal, dado o princípio da presunção de inocência, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, que assegura o direito de recurso do condenado, vedam a execução imediata das condenações proferidas pelo tribunal do júri, abriu-se divergência e, após isso, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista dos autos desse recurso extraordinário. Aliás, a respeito da eventual possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo tribunal do júri com fundamento na soberania dos vereditos, o Supremo Tribunal Federal, antes do pacote anticrime, já se manifestara nos dois sentidos. Por exemplo, no julgamento do HC número 144.712, a primeira turma do STF afirmou que a execução da condenação imposta pelo júri, ainda que pendente de julgamento, de apelação ou de qualquer outro recurso, pode ser executada sem violar o princípio da presunção de inocência. Já no julgamento do habeas corpus número 176.229, a decisão foi pela inconstitucionalidade da execução provisória de condenação pelo júri por suposta violação do princípio da presunção de inocência. Vale ressaltar aqui que, a princípio, não há nenhuma incompatibilidade na vigência concomitante das regras do artigo 283 e do artigo 492, inciso 1, a linha E, ambos do Código de Processo Penal. Trata-se de uma mera antinomia normativa que consubstancia um simples conflito aparente e não um conflito real de normas, e que se resolve pelas regras elementares de hermenêutica. O princípio da especialidade, pelo qual prevalece a norma que trata de forma mais específica a matéria, e o critério cronológico, segundo o qual, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a lei anterior quando regula a mesma matéria. Portanto, em tese, não há nenhum óbice à coexistência da norma do artigo 283 do CPP, que estabelece a exigência de prévio trânsito em julgado para a execução da pena, e as regras do artigo 492, inciso 1, a linha E, e do seu parágrafo 4º, também do Código de Processo, que permite a execução provisória da pena quando se tratar de condenação imposta pelo tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos. Isso porque o primeiro dispositivo é lei geral e mais, é anterior ao segundo dispositivo, que além de cronologicamente posterior, configura norma especial em relação àquele, aplicável especificamente às condenações emanadas do corpo de jurados. Portanto, não se tratam sob uma exegese lógica de normas reciprocamente excludentes. Entretanto, a nosso ver, a incompatibilidade que parece ser patente é a da regra contida no artigo 492, inciso 1, a linha E, com o ordenamento constitucional, especialmente com a garantia da presunção de inocência. Desse princípio ou garantia da presunção de inocência decorrem duas regras. Uma regra de julgamento, que se cristaliza no brocardo indúbio pro réu,
se há uma presunção, ainda que relativa, de inocência, é intuitivo que tal presunção só pode ser afastada com laço em prova segura, robusta, convincente, ou seja, uma prova que supere qualquer dúvida razoável. E uma outra regra é de tratamento, pela qual, partindo-se do pressuposto de que, enquanto não condenado por sentença definitiva, o acusado é presumidamente inocente, ele não pode ser tratado como se fosse culpado. E, portanto, como hoje é pacífico na doutrina e é expressamente estampado no parágrafo 2º do artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não pode ser aplicada como antecipação de pena. Não é razoável, ao nosso ver, sustentar que, a partir da soberania dos vereditos, se possa afastar ou relativizar a garantia constitucional da presunção de inocência. Afirma-se que, como os jurados já afirmaram soberanamente a responsabilidade do acusado e no julgamento de eventual apelação, o tribunal não pode substituir-se aos jurados na valoração da prova, estaria justificada aí a imediata execução da condenação. Essas premissas, entretanto, não se sustentam. A soberania dos vereditos pode justificar a impossibilidade de reforma, de modificação do conteúdo das decisões do júri. Entretanto, as instâncias superiores podem, como sempre puderam, com fundamento no artigo 593, inciso 3, alíneas A e D do Código de Processo Penal, anular a sentença proferida pelo tribunal do júri ou cassá-la para submeter o réu a novo julgamento. O que não podem os tribunais de justiça fazer é reformar a decisão dos jurados, em razão da soberania dos vereditos, mas podem cassá-la ou declarar sua nulidade. E essa possibilidade nunca foi posta em dúvida ao argumento de ofender a soberania dos vereditos. Portanto, a soberania dos vereditos nunca implicou a intangibilidade absoluta da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Até porque, conforme estabelece a melhor doutrina, em que pese a soberania dos jurados em suas decisões, não se podem admitir decisões arbitrárias ou fruto de mero capricho, porque não se deve tolerar a ilegalidade, nem mesmo dos soberanos jurados. Tivesse o princípio da soberania dos vereditos o condão de perpetuar a decisão do júri, ungindo-a com a intangibilidade tal que justificasse, sob um enfoque lógico, a sua execução desde logo, ela não poderia, pela mesma razão, ser cassada nem ser anulada pelas instâncias superiores. Se a decisão do júri está, de alguma forma, sujeita ao controle jurisdicional pela via recursal, o que nunca foi questionado, não há coerência lógica em fundamentar a sua execução imediata antes do trânsito em julgado, relativizando a garantia da presunção de inocência no argumento da soberania dos vereditos. Tampouco se pode ver suporte lógico diante das decisões já consolidadas anteriormente pelo próprio STF a respeito do alcance da garantia da presunção de inocência, para admitir a relativização dessa garantia em face da soberania dos vereditos. Por quê? Se em relação à condenação em segunda instância, a Suprema Corte afirmou a inconstitucionalidade da execução antes de esvaídas as vias recursais, embora saibamos que nem o recurso extraordinário, nem o recurso especial possam revolver a prova, delineia-se logicamente incoerente admitir a constitucionalidade da execução da condenação imposta pelo tribunal do júri
composto diversamente dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, por jurados leigos e, portanto, mais suscetíveis a equívocos e a apreciação distorcida da prova e do direito. Na verdade, a nova regra introduzida pelo pacote anticrime, ao autorizar a execução provisória da condenação ainda recorrível, proferida pelo tribunal do júri, ainda mais que a condiciona a um quantum mínimo de pena imposta, ou seja, 15 anos, nada mais faz do que resgatar aquela antiga prisão preventiva obrigatória, que era prevista na redação original de 1941 do artigo 312 do Código de Processo Penal, que era impunível sempre que o crime fosse punido em abstrato, com pena máxima igual ou superior a 10 anos de reclusão. Este instituto é manifestamente inconciliável com o atual ambiente constitucional brasileiro, porque o ordenamento constitucional restringe a prisão antes da condenação definitiva aos casos de extrema necessidade e sempre fundada em exigências de cautelaridade, nunca como antecipação de pena. A garantia da presunção de inocência, esculpida no artigo 5º, 57 da Constituição Federal, aliás, é que confere lastro ao entendimento já pacificado nos tribunais brasileiros de que a mera gravidade abstrata do crime por si só não é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Como dito antes, o STF ainda não firmou o entendimento consolidado a respeito desse assunto, da compatibilidade constitucional ou não desse novo artigo 492, inciso 1, a linha E, e seu parágrafo 4º do Código de Processo Penal, com a Constituição Federal, porquanto ainda está pendente de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade número 6735. Mas na esfera do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, já há repetidos julgados proclamando a inconstitucionalidade dessa execução provisória da pena, mesmo após o advento do pacote anticrime. Agora, com a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Abracrim, embora não se possa fazer uma previsão segura a respeito, é razoável uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal vá, coerente com a sua posição já consolidada anteriormente, afirmar a inconstitucionalidade desses dispositivos em comento, o artigo 492, inciso 1, a linha E, e seu parágrafo 4º do Código de Processo Penal, com a redação conferida pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. Prevalecendo nessa ponderação entre o princípio da soberania dos vereditos e a garantia constitucional da presunção de inocência, esta última, que é uma garantia fundamental do cidadão.